a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Queria compartilhar convosco, lia uma carta nestes dias, interessante, de um pastor, e ao mesmo tempo também li a palavra e surgiu-me definitivamente aquilo que vou compartilhar convosco esta manhã. O título é de certo modo interessante. Há aqui alguns que já estão casados, outros vão se casar e outros provavelmente querem se casar. Então, noiva procura-se. Eu não sei se querem pôr no Correio da Manhã, ou no Diário de Notícias, ou no Custo Justo, ou no OLX, ou por meio da internet. Noiva procura-se. Então eu queria convidar-te que tu visses a tua Bíblia, se tens, se não tens. Não sei se seria demasiado ousado lermos 26 versículos seguidos, ok? Vamos. Será que consegues aguentar? Será que não é demasiado esforço? Vamos ler no capítulo 24 do primeiro livro da Bíblia, que eu já não me recordo qual é, não sei se tu te recordas, capaz de ser o Gênesis. Capítulo 24, verso 1 ao 26. Deus mediante, que nos dê a graça, capacidade, força e alento para lermos a sua palavra. Amém? Deus a abençoe. E Abraão era velho. Em algumas versões bíblicas diz que era de idade avançada. E bem adiantado em dias. E o Senhor havia abençoado, diz comigo, o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Glória a Deus. E disse Abraão a um servo dele, o mais velho da sua casa, nomeadamente era Eliezer, que era o que governava sobre tudo o que possuía. Ponha agora a tua mão debaixo da minha coxa. O Abraão era atrevido, não pensei mal. Nomeadamente isto fazia-se como uma espécie de gesto quando se fazia um pacto, quando se fazia uma promessa. E era isto que Abraão ia pedir a Eliezer que fizesse. Por isso era um gesto de fazer um pacto, um juramento. E eu te farei juramentar pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não tomarás mulher para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito, mas sim irás à minha terra, diz comigo, à minha terra e à minha parentela. Há dificuldade sonora, provavelmente temos que pôr algum microfone por aí para se ouvir melhor, mas diz comigo, à minha terra e à minha parentela, no meu caso é Alentejo, e tomarás mulher para o meu filho Isaque. E o servo respondeu-lhe, se porventura a mulher não quiser seguir-me a esta terra, farei, pois, o teu filho tornar à terra de onde saístes? E Abraão lhe disse, guarda-te, diz comigo, guarda-te, que não faças tornar para lá o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo, à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de ti, e tu tomarás mulher de lá para o meu filho. E se a mulher não quiser, e se a mulher não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças para lá tornar o meu filho. Sublinha este versículo, que é bastante interessante. Então o servo pôs a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este assunto. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor. Havia bastantes camelos, não sei se eles aumentaram nos nossos dias, provavelmente sim, com outras formas, enfim. E
se foi, pois tinha à sua disposição todos os bens de seu senhor. E pondo-se a caminho, chegou à Mesopotâmia, à cidade de Naor. É interessante que ele só tomou os camelos depois que o Senhor lhe dissesse para ele tomar os camelos. Alguns tomam os camelos antes que o Senhor lhe diga para tomar os camelos, não é? São parâmetros bastante peculiares que nos fazem pensar. E fez-se ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, na hora da tarde, a hora em que as donzelas saíam para tirar a água. E disse: ó Senhor, Deus és do meu senhor Abraão, me dês, rogo-te, que hoje tenha um bom encontro e faz beneficência para com o meu senhor Abraão. É tremendo como faz esta oração específica, como sinónimo: eu não confio nos meus instintos. Por favor, Senhor, faz benevolência com o meu Senhor, faz com que eu tenha um bom encontro. Nomeadamente, nós somos mais apressurados e confiamos muito nos nossos instintos. Eis que eu estou junto à fonte da água e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar a água. Sejas, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa o teu cântaro, rogo-te para que eu beba, e ela responde: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, que seja esta a que tu destinastes para o teu servo Isaque, e nisto conhecereis que terás feito benevolência para com o meu Senhor. E aconteceu que antes que ele acabasse de falar, ainda antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, toda a gente conhece Rebeca, não é? É um nome bem soado. Creio que no nosso ministério é Rebecas e Davides e Isaques saem. Então veio por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas primordialmente é iniciada naquilo que muitas das vezes as criancinhas cantam na escola dominical. Em inglês soa muito melhor: Father Abraham has many sons. Pai Abraão tem muitos filhos. E vem daí esta bênção. As promessas que iniciam na bênção de Abraão. Mas Abraão, apesar de lhe ter sido dada esta promessa, nesta situação que estamos a ler em Gênesis 24, encontramos um Abraão no fim dos seus dias. Já velho. E Abraão, no fim dos seus dias, ele tinha quantos filhos? Quantos filhos tinha Abraão? Quantos? 2. Mas, nomeadamente, Isaque era o filho da promessa, Isaque era o filho de fé, e Ismael era o filho do esforço humano. E Deus disse de antemão que Ismael não poderia ser bendito, não poderia herdar a promessa. E Ismael não herdou a promessa. Isaque iria herdar a promessa. Então Abraão estava preocupado em que Isaque tivesse uma... Quê? Beberam café esta manhã? Uma esposa. Ele tinha a preocupação de buscar uma noiva. Todos os pais, de alguma maneira, hoje em dia vivemos numa sociedade muito mais liberal. A palavra correta é e o que é que se passa com o teu filho? Ele fez isto e fez aquilo. Mas isso é natural. Faz parte do crescimento. A seu tempo o Senhor fará. E tornam-se as coisas muito espirituais. Então, Abraão era um homem que procurava e buscava ao Senhor com todo o seu coração. E ele, apesar que tinha recebido a promessa, ele já se via com largos dias, e vivemos nos dias finais. Cuidado, dirás: não, Luís Miguel, mas já no tempo do apóstolo Paulo diziam que Cristo vinha pronto. Maranata, é aqui que Cristo vem, e que viviam nos derradeiros tempos. E Paulo tinha escrito a Timoteu sobre a apostasia da igreja, e de antemão, mas definitivamente hoje mais que nunca, quando temos os olhos abertos às Sagradas Escrituras, vimos que não pode haver maior apostasia do que esta, e não podemos caminhar mais no fim dos tempos, no qual o amor de muitos se esfriará a causa da maldade. Cada vez há mais mortandade, cada vez vemos mais as tragédias diariamente na televisão, vemos como as crianças morrem, por exemplo, vimos a situação
das pateiras que vêm do norte da África, em como crianças morrem, vimos como há países que não os deixam passar para a Alemanha. Tudo isto é visível, aquilo que acontece no mundo ao diário. E é visível também como nós fazemos um olhar introspectivo à igreja a qual somos nós, abençoados por meio do Pai Abraão, através da sangue de Jesus Cristo, selada esta promessa, herdeiros desta promessa. Qual é que é o nosso estado? Então Deus Pai enviou um mensageiro, e esse mensageiro que é o Consolador, o Espírito da Verdade, o qual nos guiará a toda a verdade, e ele continua, de acordo às Sagradas Escrituras, que dizem em 2 Crónicas 16, 9, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. O Pai manda o Espírito Santo a preparar, a buscar uma noiva, que é a sua igreja, da qual nós fazemos parte, para que esteja preparada para casar-se com o seu Filho amado Jesus Cristo, o qual virá pronto outra vez. Amém? E esta Escritura de Gênesis ilustra aquilo que virá a ser, porque a Bíblia continuamente diz que aquilo que antes foi, virá pois a ser. Amém? Não sei se vocês se ocupam a ler a Bíblia. Deveríamos, porque ela nutre a nossa vida. Mas há aqui várias coisas que eu gostaria de enfatizar esta manhã. Porque às vezes nós dizemos, não, nós estamos neste ministério, mas o que é que se passa em relação à doutrina sobre ser noivo? O que é que se passa em relação à doutrina sobre o casamento? Sagrada Bíblia. Está aqui a doutrina. E vamos ver algumas coisas sobre aquilo que Deus procura na sua noiva, a igreja, e aquilo que nós, como pais, como pastores, devemos procurar numa noiva, na noiva de Cristo e na noiva que devemos apresentar aos nossos filhos naturais e espirituais. Então, uma coisa que Abraão diz de antemão, Eliezer, e Eliezer aqui é a figura do Espírito Santo. Deus Pai encarrega a Eliezer, que é a figura do Espírito Santo, o qual governava sobre todos os seus bens. Deus envia ao seu filho a selar a promessa, o qual volta para estar à direita do Pai, o qual diz, eu não vos deixo órfãos, eu deixo-vos o meu Espírito Santo para que Ele governe sobre todos os meus mistérios, porque Ele é o Espírito da verdade, Ele é o Consolador, o qual vos guiará a toda a verdade. Está escrito, é bíblico, não vamos passar todos os versos, porque não vamos ter tempo, e eu não quero vos ser demasiado pesados nesta manhã de domingo, para que tenhais tempo para depois almoçar. E Rebeca, no entanto, fazia parte da família de Abraão. Neste caso, Abraão ainda não sabia nada de Rebeca. Isaac, muito menos. E Eliezer também não, porque estava simplesmente aqui a estabelecer um juramento e um pacto com o seu Senhor. O Espírito Santo sempre continuamente a ser fiel às guianças. A Trindade, o Deus que é três, é um, no qual não há separação, não há divisão, no qual a sua palavra é a mesma ontem, hoje e por sempre, na qual não há variação, nem sombra de dúvida, na qual é tudo implícito e explícito e é sempre o mesmo, e toma sempre a mesma parte, desde Gênesis a Apocalipse. Não muda de opinião de Deus. Amém? Então começa por lhe dizer no verso 1, diz-lhe assim, bom, eu já estou velhinho, pai, eu preciso que tu me vás buscar esposa. Mas há aqui uma coisa muito importante. A noiva, ouve bem, Eliezer, servo, olha bem, tem que ser da minha casa. Ponto 1. A noiva tem que ser da minha casa, a noiva tem que ser da minha tribo. A noiva tem que ter a mesma perspectiva, tem que ter a mesma visão, tem que ter o mesmo espírito de entrega, tem que ter o mesmo espírito de fidelidade, tem que ter o mesmo espírito de estar na mesma família. É engraçado que neste ministério sempre tivemos esta regra, sempre tivemos esta doutrina. Não vás pescar a outro aquário. Não te vás casar no outro aquário. Nesta casa, a mesma visão, nascida aqui, parida aqui, casa-te aqui. E temos visto ao longo de já 35 para 36 anos, que tudo aquilo que passa ao contrário termina mal.
porque saímos fora da doutrina que está estabelecida pela visão dada aos primórdios dos apóstolos que fundaram este ministério. Cada casa tem um fundamento e não deve ser mexido desse fundamento. A palavra tem um só fundamento e esse fundamento está arraigado em bases teológicas e bíblicas, daqui não se move. Está escrito em Gênesis, vem escrito desde a base de Abraão. Amém? Querem doutrina? Está doutrina. Se não temos doutrina é porque não lemos a Bíblia. E assim houve um juramento e ele assim seguiu. Seguiu para fazer tudo conforme aquilo que o seu senhor Abraão lhe enviou a fazer. Tal qual como nós devemos fazer tudo aquilo que se nos demanda que façamos, que seja de acordo teologicamente às Escrituras e que seja sagrado e que não seja de índole pecaminosa, que não nos leve a afastar das Escrituras das quais devemos meditar dia e noite, a qual não se deve separar e que devem estar gravadas na nossa mente e no nosso coração. De que serve memorizar Escrituras se elas não estão gravadas, o fundamento moral das mesmas no nosso coração e na nossa mente? De que serve conhecê-las de memória? Porque continua o Senhor com os seus olhos sobre a terra, à procura daqueles que tenham o coração reto para com Ele. Mas Rebeca estava na casa dos seus pais. E Rebeca figura a presença de uma igreja, a presença da igreja que somos nós, nos quais muitos, de forma muito natural, acreditamos em Jesus Cristo. Quantos acreditam que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, entregou, derramou-se e depois morreu, esteve sepultado durante 3 dias e depois ressuscitou e está à direita do Pai? Quantos acreditam? Agora, quantos o seguem e estão dispostos, tal qual Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vós sois meus amigos? Porque os amigos são aqueles que estão dispostos a dar a vida pelos seus amigos. Já não os chamo servos, mas sim amigos. Porque verdadeiramente o amigo é aquele que dá a vida pelo seu amigo. Quando são aqueles que estão dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, onde quer que tu me envias, eu vou. Quando são aqueles que estão dispostos a render-se totalmente, sem reservas e sem condições, e a confiar absolutamente naquelas palavras que Deus dá e que Deus diz. Quantos são? Reduzem as mãos. As mãos reduzem. Então, Rebeca estava a viver de uma forma natural e era família, era igreja. Tinha nome de igreja. Vestia-se como igreja, pertencia à família de Abraão. A questão é que Abraão estava a viver noutro lugar, não tem a ver com o lugar geográfico, mas Abraão vivia de uma forma sobrenatural, porque Abraão vivia em prole, em base à fé da promessa que Deus lhe tinha dado. Confiava cegamente nas promessas que Deus lhe tinha dado. É incrível. E Deus continua à procura de uma noiva, de uma igreja que esteja disposta a empreender uma jornada do lugar onde está, confiada àquilo que é natural. Bom, mas é natural que as pessoas se apaixonem, mas desde que sejam cristãs, de forma natural, se o amor é espontâneo. E o que é que acontece? Assim diz o Senhor. Será que Deus ainda tem voz na matéria das nossas vidas? Mas é que eu apaixonei-me. A palavra de Deus diz que o coração do homem é dado a várias concupiscências e a várias paixões desordenadas, as quais devem ser levadas sujeitas ao poder do Espírito Santo e à guiança da voz de Deus. Amém? Significa, Isaac não botou o olho, ok?
Estamos aqui? Isaac não foi à procura da noiva. Estamos aqui. Isso é capaz de ser antiguado. Olha, vou dizer uma coisa. Às vezes a minha carne tem tendência a pensar assim, mas o Espírito cada vez me diz mais, não. Antiguado é bom, meu. Antiguado funciona. Há testemunho, há parâmetros que funcionam. É real. Está escrito está. Ao Senhor teu Deus servirás, somente Ele. Honrarás com todas as tuas mentes, com todas as tuas forças, com tudo. E está escrito, há testemunhos vivos. No entanto, também há muitos testemunhos vivos que, ao contrário, casa e descasa. É natural. É natural. Não funcionou. Divórcia. Expresso. Não dá. Perguntou a Deus. Falou com Deus. O método foi bíblico. Não faz juízo. Deus está à procura de um povo que esteja disposto a deixar de lutar na carne, sendo que naturalmente se chama igreja, se chama Rebeca, para que possa ser levada para o lugar sobrenatural de onde Deus diz que tem que ir. E que possa confiar na promessa que Deus diz: eu te multiplicarei, eu vou-te abençoar e farei de ti uma bênção. Mas o que é que acontece é que no lugar natural, a Rebeca, que somos a igreja, vamos figurá-la como Rebeca neste momento, ok? Ela quer, por força dela mesma, daquilo que apreende e depreende, ela quer ser multiplicada, quer multiplicar-se por ela mesma, quer ser abençoada e quer abençoar. Então não funciona, porque o natural não funciona. Tudo aquilo que funciona e que se multiplica é sobrenatural. Temos que seguir a Cristo. E nós fizemos um erro muito grande. E continuamente queremos fazer esse erro. Seguir a Cristo não é trazer a Cristo ao lugar onde nós estamos. É que nós devemos seguir a Cristo ao lugar onde Ele está e onde Ele nos leva. Mas nós trouxemos a Cristo para a nossa sociedade. Formatamos um Cristo e fizemos de um Cristo sobrenatural um Cristo natural. Não sei se me faço entender. Isso é natural. É próprio destes tempos. Que os miúdos se portem assim. É natural. Eles têm que crescer. Que os jovens façam isto e aquilo. É natural. É próprio destes tempos. Mas Cristo é amor. E amor é correção, e amor é disciplina. E em Provérbios diz isto e diz: mas essas escrituras, mas isso era naquele tempo. Mas agora a gente estamos numa igreja contemporânea. Tu sabes o que é que significa contemporâneo? É que a palavra de Deus é contemporânea. Era a mesma para ontem, é a mesma para hoje, é a mesma para sempre. Tem sempre o mesmo enquadramento em qualquer tempo em que ela esteja, porque ela é viva, ela é eficaz. Amém, irmãos? Não tragas Jesus a um lugar natural, porque Ele é um Deus sobrenatural. Não podes fazer de um Deus sobrenatural uma coisa natural. Ok? Irmãos, é muito simples. Abraão continua a falar com o seu servo, já o lemos. No verso 7, a dizer-lhe: Deus tirou-me da minha casa e Ele jurou-me, Ele deu-me uma promessa e diz que à tua semente darei esta terra e Ele enviarei um anjo diante de ti para que tomes de lá a mulher para seu filho, e se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento, somente não farás com o meu filho, torne para lá. Somente farás com o meu filho? Somente farás com o meu filho? Não torne para lá. Pensa bem, quantas vezes, debaixo das falsas pertenças evangelísticas, das falsas pertenças dos amores e das paixões das noivas e dos noivos, contradizemos as Escrituras bíblicas.
Em vez de ser o noivo a autoridade e o marido a autoridade, passa a ser a mulher a autoridade e a noiva a autoridade. Em vez de ser que a noiva vem da terra para a terra do noivo para herdar a promessa, exatamente está aqui, é uma ilustração totalmente temporal e temporânea e contemporânea para todos os tempos, passa ao contrário. E a igreja faz exatamente o mesmo como a noiva de Cristo. Que é, transgiversa com a desculpa da falsa pretensa de alcançar e de fazer, transgiversa os preceitos, a ordem escritural. Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de desordem. E Deus vai sempre enviar um mensageiro. Ele enviou um mensageiro. Eliezer, neste momento, figurativamente, figura o Espírito Santo dos nossos tempos, o qual está a esquadrinhar dentro da casa de Deus, está a preparar a noiva. Uma noiva que tem características, e nesta Escritura há 4 características que eu espero que nos próximos minutos possa especificar de uma maneira muito simples, que são tão evidentes, que eu não sei como é que as pessoas às vezes olham para a palavra e não os conseguem entender e ver. É incrível porque, na realidade aqui, Eliezer, o Espírito Santo, obedientemente em relação à ordem de Deus, operou. E assim fez. Agarrou nos 10 camelos, que pertenciam ao Senhor, figurativamente do poder, como o poder de Deus, a operação do Espírito Santo, por assim dizer. E assim foi. Reparem uma coisa, é que nós hoje em dia somos atraídos por aquilo que é visualmente, pelos cheiros, por aquilo que é sensorial. E Deus quer atrair-nos por aquilo que é sobrenatural, e o sobrenatural não é sensorial. Agora, o sobrenatural é aquilo que salva as nossas almas e é aquilo que nos proporciona e propulsiona ao reino de Deus. E é aquilo que nos capacita a poder arrebatar o reino de Deus e trazê-lo a este lugar. Amém? É o sobrenatural. O sobrenatural não é sensorial. Somente se pode discernir no Espírito. E nomeadamente a igreja caminha muitas das vezes como a igreja dos Gálatas, que em qualquer momento alguma coisa o estorva e volta aos velhos rudimentos, deixando de andar no Espírito para andar na carne. De outras palavras, deixando de andar numa plataforma sobrenatural de confiar na palavra e de acordo à palavra, para andar numa interpretação da palavra de acordo àquilo que é natural, de acordo àquilo que nós achamos que é o preceito que nos convém às nossas vidas do momento, da circunstância, porque provavelmente para a semana a circunstância muda e então temos que readaptar, reinventar um Jesus, um Deus que deixou de ser sobrenatural para ser natural de acordo às nossas circunstâncias. Faço-me entender? E é o maior erro que se faz. A noiva que quer ajustar o noivo, que depois vai colher as consequências a largo prazo. E Deus sempre envia o mensageiro. E o mensageiro tem que continuar fiel à sua palavra. O pastor... Ontem dizia isto a um irmão. Ou seja, a palavra é implícita, é explícita e tem que ser bem clara. A gente não estamos aqui para ganhar votos, ok? Nem para que se nos pague um salário. Estamos aqui rotundamente para dizer a verdade. Porque a palavra de Deus diz: corrige-se com verdade e com misericórdia. E Jesus disse aos fariseus: olha, se vocês fazem isto, esquecendo-se daquilo porque é necessário, justiça, misericórdia e verdade. Nada disto opera uma coisa sem outra. Não a justiça segundo os nossos parâmetros, mas segundo os parâmetros da palavra. E que muitas das vezes, claro, não enquadra no nosso plano natural. Porque para enquadrar, nós temos que estar elevados àquilo que é sobrenatural. Para isso há que dizer as coisas tal e qual elas são. Ai, irmão, mas... Não, vamos ver. Jeremias não era bem-vindo. Isaías muito menos. João o Bautista, nem pensar. Essa mensagem era para malucos. O que a gente queremos ouvir é: faz tudo aquilo que quiseres, porque Deus mais tarde ou mais cedo vai limpar todos os teus pecados e tudo vai correr bem. Vai ser tudo uma maravilha. Tu és um filho de Deus, tu és um amado, tu és um bendito. E a graça de Deus, se nós formos, há uma ensinança que eu quero compartilhar convosco um dia destes, a graça de Deus tem multiformes formas.
Uma delas é a graça ensinadora. E então a graça de Deus, uma coisa que nos faz, ensina-nos a não pecar. Estamos? Ai, caí! Levanta-te. Arrepende-te e levanta-te. E quando a gente nos arrependemos verdadeiramente, não voltamos a fazer as mesmas coisas. Significa que quando nós dizemos umas barbaridades, não as voltamos a dizer. E se as voltamos a dizer, é porque não nos arrependemos. E se não nos arrependemos, é porque Deus não nos mudou. Então, a Escritura de que, eis aqui que tudo é feito novo, não teve lugar. E a palavra de Deus diz em Coríntios que então a palavra não encontrou lugar no nosso coração. A palavra é enviada, mas tem que encontrar lugar no nosso coração. Se não encontra lugar no nosso coração, seremos como ouvintes que nos esquecemos, olvidadiços. Deus enviará sempre um mensageiro. E quando nós trazemos uma mensagem, Deus envia o seu Espírito Santo a preparar os corações, para abrir um caminho, para que seja encontrada a noiva. E isso foi aquilo que foi feito em relação aqui a Eliezer. E ele assim fez em relação aos camelos. E vemos que antes mesmo, ele fez uma oração específica e nós temos que aprender a orar especificamente. Ele começou a orar especificamente para que Deus tivesse benevolência com Abraão. E assim foi. E antes mesmo que ele terminasse a sua oração, a resposta de Deus veio. Tudo aquilo que peças ao Senhor, da palavra de Deus ensina que vaiamos a Ele com ação de graças. Confiando tudo aquilo que pedimos, Ele já nos está a conceder. Amém? Estamos aqui, irmãos? Então, e vemos, quando continuamos a ler esta passagem, que eu não quero estar a reler os versículos, quero que os tenhas abertos e bem presentes, vemos que esta noiva, esta Rebeca, esta igreja, tinha 4 características. E ela foi atraída de uma forma sobrenatural, porque ela, quando viu Eliezer ali no poço, e o poço, podes ver com todos os comentários bíblicos, naquela altura o poço, naqueles lugares, era um poço que era rodeado com umas escadarias até chegar ao poço. E ela então viu aquele homem ali, aquele homem tinha 10 camelos. Mas não nos podemos esquecer, há aqui uma coisa que nesta história depois às vezes a gente temos a tendência a centrarmos-nos na Rebeca, no Isaac e no Abraão. E esquecemos no papel principal e fundamental do Espírito Santo, de Eliezer. Foi o enviado. Foi o enviado com a mensagem procura-se noiva. Mas essa mensagem de procura-se noiva era uma mensagem espiritual. Hoje em dia, quando a gente andamos à procura de noiva, aqueles que estão solteiros não procuram desta maneira. Não oram, a grande parte das vezes, procuram de outra maneira, com os olhos, com o tato, com a internet e muitas outras coisas. Não é? Agora já há aqueles sites dos encontros cristãos, busca-se noiva, Deus te abençoe, enfim, tantas e tantas coisas. Bom, tudo é lícito, mas nem tudo é conveniente, cada um terá que ver como é que semeia, porque conforme aquilo que semeias é bíblico, então recolherás. Então diz a palavra de Deus que este homem apresentou-se ali e ela viu, e ele pede-lhe de beber e ela dá-lhe de beber. É muito interessante. Mas agora há aqui uma coisa que é muito importante para aqueles que levam mensagens. Temos sempre de ser fiéis à mensagem. Diz comigo, fiel à mensagem. Fiel à mensagem. A mensagem é esta, não é outra. A mensagem não tem uns ses, uns mas e outras prerrogativas. Tem uma linha. E esta é a linha fiel. Paulo disse a Timóteo: bom Timóteo, tens de procurar ser um obreiro aprovado. E nós às vezes confundimos com o obreiro aprovado, que o obreiro aprovado é uma pessoa que trabalha muito, é uma pessoa que veste-se muito bem. Mas ele a seguir continua a dar a especificidade do que é um obreiro aprovado. Que faz bom uso da palavra de verdade. Que usa a mensagem de acordo àquilo que ela é enviada para o que é. Para que faça o efeito pertinente. Que não se deixa influenciar pela multidão. A única influência que o mensageiro tem que ter é das diretrizes. Abraão disse-lhe a Eliezer: bom, faz isto desta maneira.
não se te ocorra, nem te passe pela cabeça, por favor. Ele deu-lhe logo a prerrogativa. Bom, e se a rapariga não quiser vir? Bom, se a rapariga não quiser vir, então significa que já este juramento já não tem arte nem parte, fica quebrado. Tu somente tens que fazer isto desta forma e desta forma. E então o mensageiro atuou. Procedeu de acordo às ordens manifestas. Não inventou. Há alguns que são magníficos a inventarem. Saem fora dos parâmetros da mensagem e começam-lhe a pôr flores, começam-lhe a pôr adornos. Bom, e aquilo é uma loucura. Sempre fiéis. Sempre fiéis à mensagem. Com muita firmeza. Ele empreendeu a tarefa com firmeza. Temos que empreender a tarefa com muita firmeza. De uma forma diligente, tal qual como Eliezer o fez. Agarrou, levou os 10 camelos e assim foi. E chegou lá com sede. Ele e os camelos. Mas a sede não o impediu de ver aquilo que Deus queria que ele visse. A sede causa ansiedade. E muitos, com ansiedade, não são capazes de ver o plano de Deus para a vida deles. Eliezer, um fiel mensageiro do seu Senhor, viu o plano de Deus. Viu e não se deixou impactar por aquilo que poderiam ser, denominadamente, aquilo que está escrito em 2 Timóteo, as características dos homens, incluindo as mulheres dos últimos tempos. Com aparência de piedade, sempre aprendendo, mas nunca chegando ao conhecimento. Enfim, com muitas outras características, mas estas principalmente, que de forma natural se centram dentro de uma igreja. Mas não são levados ao conhecimento sobrenatural. Mas esta noiva tem umas características que são as características que Deus quer encontrar na sua noiva. Em 24:16 diz a palavra de Deus. A donzela diz comigo, a donzela era muito formosa. À vista. À vista. Era gira. Virgem. A quem varão não havia conhecido, ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Primeira característica que devemos ter, que é escasso hoje em dia. Eu não estou a falar de virgindade, caros amigos. Às vezes confundem-se. E as donzelas também, porque embora também saibamos que é raro. É uma coisa que é rara. É natural. Isto tornou-se natural porque as pessoas procuram experiências, querem conhecer. Tudo se tornou natural. É natural. Há que perdoar. Deus é perdão. Claro que sim. Tudo isso é. Eu não digo outra coisa, que é aquilo que é escritural. Mas aqui fala de... A Escritura diz, e procura uma noiva que seja moralmente pura. Moralmente pura. Com uma moral pura. Infelizmente, hoje em dia há pessoas, e há muitas pessoas dentro do corpo de Cristo, que não têm uma moral pura. Há muitas pessoas que ligam o seu computador e, bom, se calhar não fornicam ou não adulteram, mas passam a vida a ver pornografia no computador. Enchem a sua visualização de coisas... mas isso é... Claro que sim. Há pessoas que não aguentam e fazem sexo pré-matrimonial. Há pessoas que não se guardam o seu coração e passam a vida a maldizer-se uns aos outros. Só abrem a boca para dizer mal uns dos outros. Há pessoas que não conseguem estar sem cochichar. Alimentam-se disso. Tudo isso são procedências morais. Tudo isso são males que existem dentro do corpo de Cristo. Mas, no entanto, essas pessoas, ainda assim, querem ver o poder de Deus nas suas vidas. Querem ver. Querem receber o poder de Deus. Querem andar no poder de Deus. Mas, no entanto, não conseguem amar a pureza moral. Não se conseguem esforçar a caminhar de fora moralmente pura. E não se pode provar o poder de Deus sendo moralmente impuros. Porque a palavra de Deus ensina literalmente que sem santidade não veremos a Deus. Mas não é no futuro, é agora. Podemos fazer parte de um grupo
podemos fazer parte de uma denominação, podemos inclusive trabalhar para o Senhor, mas, no entanto, ser faltos de poder ver a Deus. Não conseguimos ver a Deus nas circunstâncias, não conseguimos ver a Deus na palavra, não conseguimos ver a Deus no culto, por causa que a nossa moralidade está totalmente deteriorada. É mais, há pessoas que não têm a moral, são amorais. Não têm a sua moralidade definida. Isso é o pior. Há uns que são totalmente imorais, que é o oposto da moralidade, e há outros que são amorais, tanto se lhe dá como se lhe deu. São mornos. Isso passa, não te preocupes. Já virá, melhores tempos virão. O melhor Deus está por vir. Agarram os slogans, conhecem os slogans, agarram na Escritura. Enfim. Mas atendendo àquilo que o apóstolo Paulo disse à 1 Coríntios 6,13, vejamos, os alimentos são para o estômago, como o estômago é para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto o estômago como os alimentos, mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas Ele também nos ressuscitará a nós, o corpo, pelo poder de Deus. Deus dá-nos a disponibilidade, por meio do poder do Espírito Santo, caminhar nas suas promessas, no seu poder, para podermos, não por nós mesmos, mas por meio do Espírito Santo de Deus, caminharmos de forma moralmente pura. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que falava mal, não fala mais mal. Aquele que fornicava, não fornica mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que roubava, não roube mais. Entendemos? Porque depois a gente conhece estas escrituras todas, mas o problema é torná-las reais na nossa vida. Porque Deus anda à procura de uma noiva que tenha estas características. E a primeira, esta rapariga, Rebeca, não é que só tinha boa aparência, é que ela era virgem. E esta virgindade é equivalente a ser santa, moralmente pura. Estamos, irmãos? Não é muito popular esta mensagem. No verso 19 e 20, vemos quando que ela deu de beber Eliezer e também prestou-se automaticamente sem que lhe dessem nenhuma ordem. Não é? A gente estamos habituados às vezes que as pessoas, 45 minutos, a ver se eu tenho tempo, se calhar termino com esta característica e deixo as outras duas para o outro fim de semana. Ela prestou-se. Vocês sabem aquele versículo de Colossenses? Tudo aquilo que faças, faz-o ao pastor para que a vida te vá bem. Não é o versículo assim? Como é que é em Colossenses? Tudo aquilo que faças, fazes-o para agradar ao pastor, que assim serás abençoado. Não? Deram-me uma Bíblia nova agora lá em Espanha e enquadrou-me o versículo assim, não é? Tudo aquilo que faças, falo como? Para o Senhor. A Escritura em Colossenses está-se a referir, inclusive, à igreja de Colosso, àquelas pessoas que tinham senhores que não eram cristianizados. Uns professavam ainda a fé totalmente judaico-ortodoxa, outros por outro lado. E a Escritura estava-se a referir neste contexto, independentemente de que o teu patrão seja cristão ou não. Poderá haver pessoas que trabalham para patrões que não creem em Jesus Cristo. Tu cumpre os mandamentos, aquilo que mandam fazer, e falo como se estivesse a fazê-lo para Deus. Não te preocupes com o demais. Porque aquele que te dá a recompensa é aquele que está a ver. E a recompensa vem desde os céus, não vem desde a terra. E essa recompensa jamais te será roubada. Porque o tesouro que tu deves fazer é nos céus, não na terra, onde qualquer ladrão e a polilha te verá roubá-lo. Enfim. Estamos, irmãos. Mas vemos que esta mulher, esta noiva que se procura-se noiva. Procura-se noiva com estas características, vai ser difícil. Vai ser difícil, enfim. O Senhor continua a esquadrinhar a terra com os seus olhos.
ela agarrou e deu do seu cântaro. O cântaro tinha mais ou menos aproximadamente quase 5 galões. Estive a ver aqui os diferentes comentários bíblicos, mas aproximadamente tinha como 5 galões. Um galão são praticamente 3 ponto qualquer coisa litros, quase 4, não vamos aos litros, mas vamos a galões, não é? Mas para que tenhas uma ideia, um galão praticamente são 3 litros e pico. E aquilo tinha mais ou menos aproximadamente aqueles cântaros, era similar ao cântaro que também foi utilizado pela mulher samaritana, tinha aproximadamente 5 galões. Era já algum peso que levava. E ela levou e deu de beber a quem? Ao Eliezer. E assim que viu os camelos, ela dispôs, ninguém lhe disse, ninguém lhe disse, bom, Rebeca, se deres de beber aos camelos, este ano é que vai ser, vais receber subsídio de férias a dobrar. O teu pai vai chegar lá na hora e aquilo vai ser uma grande festa aqui na cidade, vai-te montar aqui uma tremenda, vai-te dar um galardão, vai-te fazer não sei o quê, vai-te, enfim, tudo aquilo que tu possas imaginar e aquilo que possa motivar a fazer qualquer coisa. Porque, enfim, nós estamos habituados a ser motivados de forma sensorial. Porque há uma grande lacuna na noiva hoje em dia. E é ser motivada pela generosidade. E esta rapariga, esta noiva, que além de ser moralmente pura, era uma rapariga generosa. Ela agarrou. Diz as versões de diferentes, o Matthew Henry, o Concise, etc., diz que cada camelo, em 13 minutos, bebia 30 galões de água. Eram 10 camelos. 10 camelos vezes 30 galões são 300 galões. Em 13 minutos. Em cada 13 minutos, 30 galões. Podemos fazer contas, mas não vamos entrar por essas portas, que iríamos demorar mais uns quantos minutos, eu não quero. Já vamos em 49 minutos, às vezes eu consigo fechar aos 55, para não chegar à hora. Assim, e agora, ela tinha que descer escadas e baixar escadas. E ela, de forma muito generosa, sem que ninguém a mandasse, sem que não fosse nenhum mandamento ensinado por homens, sem ser uma prerrogativa, se fizeres isto, dou-te aquilo, estás a saber? Ela subiu e desceu escadas e deu de beber generosamente, sem esperar nada em troca, esforçando-se. Bom, a Rebeca, além de ser formosa e bonita, devia de ir ao ginásio, porque subiu e baixou para dar 300 galões de água a 10 grandes camelos. Assim também nós, quando vimos aqui à igreja e quando estamos neste ministério que dizemos paulativamente que trabalhamos por amor a Deus e ao próximo, então façamo-lo por amor a Deus e ao próximo e não estejamos sempre com as prerrogativas, se fazemos assim, fazemos acolá. E porquê é que este e aquele não? Porque isso demonstra realmente que somos uma noiva da qual Deus está a procurar os olhos, que na realidade entendemos a generosidade do nosso Pai para conosco, por o quanto somos generosos significa fazemos o bem sem olhar a quem. Porque fazer o bem a quem nos faz bem, isso fazem os pagãos, isso fazem os aracristnas, isso fazem os bulicristnas, isso fazem todos e mais alguns. Fazer o bem sem olhar a quem? A 10 camelos, a 10 animais, generosamente, sem que ninguém lhe mandasse, sem que ninguém lhe pedisse. Ela simplesmente viu que aquele homem vinha com 10 camelos, deu-lhe de beber, viu os camelos e prestou-se. Uma noiva prestável. Não o fez para impressionar Eliezer de maneira nenhuma. E este homem ficou impactado. Terceira característica, que é aquilo que muitas noivas, muitas Rebecas, muitos cristãos, esta mulher tinha um sentido de identidade tão definido porque ela conhecia o coração do Pai. Conhecia a generosidade do Pai. Ela sabia quem era o seu Pai. Em versos 23 ao 26 vemos que Eliezer, o servo de Abraão, perguntou-lhe de quem és filha. Ela precisava de saber quem és. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder para a salvação. Grande parte das Rebecas de hoje em dia têm a vergonha de dizerem que são filhas de quem são. E falo filhas e filhos. Olha, por favor, olha, a ver se me podia vir um carro pescar à escola, mas que não diga remar, ok? Carro que me diga remar.
ou preferência que não diga remar, porque se diz que é remar, pois isso é um ministério um bocado complexo. E tal, e então a profissão do teu pai. O meu pai e tal, e não sei o quê. É pastor, mas é pastor do quê? De ovelhas, de cabras? É evangélico. Isso é o quê? Evangélico. Isto é aos pequenos e médios, porque quando a gente vai para os adultos... Então o que é que faz? E tal, sabes, eu estou numa organização não governamental. É chique. Hoje em dia é chique dizer que estamos numa organização não governamental. Estamos num ministério cristão. De ajuda ao próximo. Ministério cristão. Cremos em Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Foi entregue. Ela sabia, conhecia o coração do Pai. A questão aqui é muito, esta característica é tremenda, conhecer o coração do Pai. Não se conformava ao meio. Romanos 12, 2, 53 minutos, mais 2 minutos. A minha questão hoje é se tu verdadeiramente conheces o coração do teu Pai Celestial. Pergunto, conheces o coração do teu Pai Celestial? Entendes o quanto Deus te quer dar? Porque se entendesses o quanto Deus te quer dar, então tu não pedias aquilo que tu pedes. Pedirias aquilo que Deus te quer dar e Ele te daria. Porque aquele que pede de acordo à vontade de Deus, Ele lhe dá. Sabes o quão generoso Deus é para ti? Tu sabes qual é a vontade de Deus Pai para ti, que és filho? Porque é que Ele deu-nos autoridade para sermos chamados filhos de Deus. Quando tu compartilhas Deus às demais pessoas, será que estás a tentar suprir algum tipo de necessidade tua pessoal? Ou será que tu estás a transmitir um Deus de esperança, de verdade, de alegria, um Deus no qual é a única esperança para este mundo em declínio e sem esperança? Ou estás a transmitir um Deus que é tipo assim um avô rabugento que está a pensar se sim ou se não dá herança aos seus filhos? Temos que pensar como é que fazemos. A Rebeca disse, não, eu sou filha de tal e de Pascoal, de Naor e não sei o que mais, e mais, na casa do meu pai há suficiente palha e vamos para lá todos. Agora imagina o espanto do pai da Rebeca, a confiança, como é que ela podia conhecer o coração do pai, que chegou lá com o Eliezer e com 10 camelos. Agora pensemos uma coisa, isto agora sou eu pensar, não quero desviar. Os 10 camelos não podiam ir sem guias, não é? Possivelmente, os 10 camelos levavam 10 homens. Mas como era o Eliezer, então significa são 10 camelos e 10 homens. E aparece lá a Rebeca com 10 camelos e os 10 guias dos camelos. Não é? Porque todos os camelos precisam de guias. Não é? Lembra-te, diz comigo, todos os camelos precisam de um guia. Amém? Ele veio para o que era seus, os seus disseram, não, contigo não quero nada. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes autoridade para serem chamados filhos de Deus. Eram filhos, ela era filha, sabia de quem era filha, estava orgulhosa de ser filha de quem era. E tinha a liberdade de dizer, abre a porta, pela casa do meu pai podem entrar os camelos, os senhores dos camelos e quem seja. Vamos embora, cá ali palha, há comida em abundância. Na casa do meu pai muitas moradas há. Como é que isso é possível? Pelo amor de Deus. Somos linhagem santa, sacerdócio real. Anteriormente não tínhamos alcançado misericórdia, mas alcançámos misericórdia, não sendo ainda, e assim somos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Para terminar, a quarta e última característica desta noiva. No verso 57, mais adiante, moralmente pura, generosa, conhecendo o coração do Pai, mas é indispensável outra coisa. Depois a gente diz, já está bem, 3, Deus é Trindade, 3 características é suficiente. Está bom? Acabamos com as 3? 3 é suficiente? Não. Há que ir atrás das 3. Ele já tinha identificado que era a Rebeca, não é? Lembram-se? Já estava, não é? Já tinha cumprido com o juramento.
Mas havia ainda uma coisa. Abraão disse-lhe, bom, tens que me procurar noiva, ok? Tem que ser da minha casa. Ela era da sua casa, ok? Em cima, moralmente pura, intachável. Em cima era generosa. Em cima sabia quem era, ou seja, não andava perdida. Não andava a ir à bruxa a ver se descobria quem era. Ok? Como alguns cristãos que vão à igreja e depois vão ali ao tarô para ver se o tarô a abençoa. Mas faltava a última. A última prerrogativa. Era imprescindível saber se a rapariga estava disposta de ir para a terra dos cananeus, para a terra onde estava Abraão. Porque ela estava muito confortável, cuidado. Porque é confortável uma pessoa estar em casa, não é? É ou não é? Porque viver na casa do papi é fixe, é ou não é? Há tudo, o papá dá tudo. Estar na minha igreja é uma bacanice. É ou não é? Há alguns que estão aqui, mas pertencem à sua igreja. É uma bacanice. É ou não é? E quando a gente estamos ao pé da nossa cobertura, é impecável. Ou seja, o chamado para Abraão foi: diz, sai da tua casa e da tua parentela e eu te levarei à terra de onde eu te hei de mostrar. Não disse, não, tu vai, que eu vou-te dar um cartão, vou-te mandar contentores, vou fazer contigo, estás à vontade. Aquilo que precisares, tu chamas-me, mandas-me um Emílio e a gente responde ao Emílio. Estás a saber? Não há problema. Mandas um Emílio que a gente manda-te aquilo que tu precisares. Tu não te preocupes. Mandas um Emílio e ora. Não é ora e labora. Tu ora e Emílio. Laborar niente. Fare niente. Tu só la scrittura, só la orazione, Emílio. Já está. É a nova fórmula. É da igreja pós-moderna. Já não é moderna, é pós-moderna. Porque há que pensar nesta situação, não é? Porque a noiva precisa de servir, mas tem que ir. Tem que se movimentar. Este ministério é aquilo que é pela graça de Deus, mas principalmente porque foi obediente e tem que se reavivar nessa obediência ao chamado de Mateus 28 da Grande Comissão. Há uns que fazem a missão de bairro, outros de quintal e outros de quarto. Mas na Bíblia não fala sobre essa missão, ok? Eu, por muito que lhe dê volta a todas as Bíblias, e tenho várias, graças ali ao irmão Faria, ainda juntei mais umas quantas lá ao computador, ainda não vi nenhuma missão de quarto, nem de bairro, nem de quintal. Ou seja, a de quarto e a de bairro e a de quintal é a de pastor familiar. A de resto é sempre ser enviado às nações. Começou em Isaías e por muitos mais além. E já, enfim, começou em Abraão, não é? Mas enfim, em 24:57 havia a última prórroga. Bom, chama lá a rapariga, chamem a rapariga, chamem a noiva, venha. Chamaram-na. E perguntaram-lhe a ela mesma. Ok, perguntaram-lhe a ela mesma. Perguntam-te a ti mesmo. Chamaram a Rebeca, chamaram-te a ti, não sei como é que te chamas. Há aqui muitos nomes, vocês já não vão poder dizer, senão esta gente vai 1 hora, já me vão bater. Como não me pagam salário, não há problema. No outro dia fizeram um salatar 25 minutos, porque o outro teve quase 45, assim, hoje vão-me desforrar. E lhe perguntaram, irás tu com este homem? Irás tu com este? Vais com este? Vais? Tu vais? Quando morreu o rei Dario, o qual Isaías confiava tremendamente dele, diz que Isaías olhou para o céu e viu. E depois aqui perguntaram-lhe, bom, a quem enviarei? E Isaías disse logo, oi, espera aí, deixa-me... Espera aí que eu vou perguntar à minha mulher e aos meus filhos, a ver se... Oh, Maria, como é que é? Vamos? Não vamos? Olha, a gente vai orar, ok? Vamos orar e depois a gente responde. Ah, está bom, senhor? Uma prórrogazita, tá? Tu és tarde na ira, amplo na misericórdia, a tua misericórdia são novas todas. E ensinamos o Evangelho ao Senhor, cuidado. Somos feitos uns artistas.
Então, parece que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, que eu levarei a tua glória. É? E esta rapariga, esta noiva, a quarta característica, escolheu seguir. Porque há muitos cristãos, na realidade, depois conseguem pedir ao Espírito Santo e conseguem sobrepassar o pecado, ser moralmente puros. Glória a Deus. Vitória sobre Satanás. A cruz tem poder. Aleluia. Conseguem ser moralmente puros, porque não são eles que conseguem ser moralmente puros, senão que é o Senhor que lhes dá a graça. E sendo que é o Espírito Santo que está a operar nas suas vidas, também conseguem entender e perceber a generosidade de Deus para com eles e conseguem ser generosos. Conseguem aprender a generosidade. E assim também aprendem a conhecer o Pai. Também aprendem a conhecer o Pai. Mas depois, quando chega ao teste final, quer dizer, bom, e agora? Como é que é? Já aprendeste isto? Já. Agora tens que me seguir. Tens que sair da tua casa e tens que sair da tua parentela. Tens de tomar uma decisão pessoal. Não é só deixar o pecado, não é só aprenderes a ser generoso pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é só isso. Enfim, não é só conheceres e deleitar-te na presença do Pai, do seu coração, saberes que és filho de Deus, que foste chamado para anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas à preciosa luz de Jesus Cristo. Glória a Deus bendita. Mas agora há que tomar a decisão final, que é seguires o amado. E dizeres, bom, amado, para onde é que é? Amado, agora sim, agora já não me vou conformar às minhas ideias, não me vou conformar ao conforto da minha igreja, não me vou conformar àquilo que eu penso, ao domínio que eu estava a tratar de exercer sobre ti, mas eu agora rendo-me totalmente. Totalmente aquilo que tu quiseres. E Rebeca disse, eu irei. E então, porque ela disse, eu irei, e aqui está a promessa para Rebeca. Então, diz a palavra de Deus, tu, irmã, serás mãe de milhares, a bênção para Rebeca, e para milhares, e possuirá a tua descendência à porta dos seus aborrecedores, à porta dos seus inimigos. E aqui está, esta bênção foi cumprida, porque ela foi enxertada na linhagem de Jesus Cristo, e nós somos descendentes seus através de Jesus Cristo. Agora repara uma coisa, isto o que é que significa? Quando tu obedeces, quando tu dizes, ok, eu agora estou disposto a seguir, estou disposto realmente a render-me, já chega de desculpas, bom, já chega de dizer que tenho umas juntas de bois e uns negócios para atender, já chega de dizer que tenho que ir a um casório, já chega de dizer que tenho umas certas e determinadas contingências familiares, e dizes, ok, eu agora decido, já chega de tontaria, já chega de desculpa, feridas emocionais, feridas do passado, eu sigo-te, Senhor, eu rendo-me, eu vou atrás do noivo, eu vou onde tu me disseres, a que tua palavra me guiar. Então o que é que acontece? Aquilo que está a dizer nesta promessa é que então tu terás o poder e a autoridade sobre todos os principados e potestades, porque foi dado, através da sangue de Jesus Cristo, quando Ele expôs todos os principados e todas as potestades na cruz do Calvário. Noutras palavras, o leão está... Ou seja, o ladrão está como um leão rugente a buscar a quem devorar e a quem triturar, roubar, matar e destruir. Mas o que é que acontece? O ladrão vem para me roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo disse, eu vim para que tenhas vida abundante. E quando tu tomas essa decisão, aquilo que acontece, aquilo que vai acontecer na tua vida, é que tu vais ter a autoridade de Jesus Cristo. Ele vai abrir as portas do céu para ti, para a tua vida, para que tu possas tomar autoridade sobre todos os principados e potestades. Já não há ansiedade, porque no nome de Jesus Cristo tu vais conseguir dominá-la. No nome de Jesus Cristo, aquelas palavras que te disseram, sim, aquelas ligaduras que te atam podem cair por terra, aquelas feridas do passado sobre as quais tu te lambes e te desculpas os teus falhos. É porque me fizeram isto, então eu sou assim. Eu sou assim porque eu sou assim. Tu és assim porque tu queres ser assim. Mas Jesus dá-te a possibilidade de que tudo isso caia por terra, porque Ele expôs todos os principados, e és assim, porque isso é simplesmente uma ligadura que ainda não caiu por terra, e não caiu por terra porque tu não tomaste a autoridade que Ele está disposto a dar-te. E como tu dispuseres isso, é uma escolha pessoal,
E Rebeca disse, irei, e foi bendita. E eu estou aqui como um mensageiro simples, mensageiro, diante de ti. E o Espírito Santo hoje quer-te fazer simplesmente uma pergunta. Vais ser tu a noiva que está apta para ser noiva da filha do meu Senhor? Vais ser? Pergunta-te a ti mesmo. Quando tu escolheres ir com Deus, aquilo que tinha poder para travar-te, aquilo que tinha poder para atar-te, deixará de ter poder. Labão e Betuel tinham autoridade sobre Rebeca. Mas diz a palavra de Deus nos versos 50 e 51. Quando ela lhe perguntou, eles disseram-lhe, bom, Rebeca, não nos perguntes nada. Não nos perguntes se isto procede bem ou se isto procede mal, porque este assunto procede do Senhor. Nada pode deter-te. Tudo aquilo que tinha poder sobre a tua vida, quando tu decidas render tudo ao Senhor, quando tu decidas aceitar o chamado de Deus para a tua vida, não é que eu estou aqui a servir ao Senhor, não. Estás aqui a servir ao Senhor, mas há um chamado. Há muitas pessoas que estão neste ministério, mas não estão a cumprir o chamado de Deus para as suas vidas. Ainda não ouviram a voz de Deus. Ainda não ouviram, ainda não se levantaram. Ainda têm os seus ouvidos entenebrecidos, ainda têm a sua mente e o seu coração entenebrecidos. É preciso levantar-te e ouvires. É necessário que ouças. É necessário que saias da tua suficiência e baixes à tua insuficiência para que Ele seja o único suficiente. E quando isso acontecer, vais ter uma vida incrível com o Senhor. Sim, vai haver muitas coisas difíceis. Claro que vai haver, mas vai valer a pena. Quando elas passam, tu olhas para trás e vais ver, aquela situação foi manifesta a glória de Deus. E quando tu atendas, repara bem, e termino com estes versos e peço para que os irmãos aqui subam e ponham-se de pé e vamos orar. Quando o escritor da Epístola de Hebreus fala sobre a correção e fala sobre o amor de Deus, ele termina por dizer, levanta as mãos cansadas. Há muitos que estão cansados simplesmente porque ainda não se decidiram atender ao chamado. Não decidiram ouvir e conhecer o coração do Pai para ver qual é a vontade de Deus. Não decidiram optar por serem verdadeiramente a noiva de Deus. E estão a tratar de fazer um Deus sobrenatural, um Deus natural às suas vidas. Sempre a adaptar. Adaptemos Jesus à minha circunstância. Não, isso é natural. O tempo tudo levará. O tempo tudo levará. Deus tudo fará a seu tempo. O tempo nada faz. Somente Deus faz tudo no seu tempo. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Seguida a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado, pois, que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos contamine, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito à progenitura. A questão é, estás disposto a vender o teu direito à progenitura por qualquer coisa? Por aquilo que tu consideras seguro? Ou é melhor tomares o passo de fé, levantar-te e pedires a Deus, Efatá, libera-me os ouvidos, quero ouvir a tua voz. Faz-me um chamado para que eu possa ouvir-te e atender-te. E dizeres, quero ser uma noiva que seja apta para ser noiva do Filho do nosso Senhor. É contigo. Ultimadamente a decisão de Rebeca, somente a Rebeca a podia tomar. Ultimadamente a decisão é tua. A mensagem vem, a palavra está e é enviada, mas a decisão é tua. Fecha os teus olhos e onde estás. Tu mesmo saberás qual é a decisão que queres tomar para a tua vida. A decisão é tua. Tu é quem tens que decidir. Tu é quem tens que dar o passo. Deus está disponível. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e pelos séculos. As suas misericórdias renovam-se e são novas. O seu pacto sempre foi e jamais deixará de ser. A pergunta é, estás tu disposto a dizer, irei à casa do meu Senhor? Queres ser encontrada
apta para ser noiva do Filho do nosso Senhor.